Em 2012, um único brasileiro entrou para a lista dos 7 homens mais ricos do planeta. 18 meses depois, seu nome havia desaparecido. Não foi crise global. Não foi azar. Foi um colapso arquitetado por uma crença. A crença de que uma narrativa poderosa pode substituir a realidade. O homem mais rico da América Latina não nasceu rico. Eike Batista começou vendendo ouro no garimpo, com 20 e poucos anos, nas matas do Pará. Construiu a primeira fortuna com as próprias mãos, literalmente. E esse detalhe importa. Porque quem sobe do zero carrega uma cicatriz específica. A certeza absoluta de que pode fazer qualquer coisa. Em 2008, a OGX abriu capital na Bolsa de Valores de São Paulo com o maior IPO da história do Brasil, até aquele momento. Captou 6,7 bilhões de reais em um único dia. Os investidores não estavam comprando ações. Estavam comprando uma promessa. Reservas de petróleo no pré-sal brasileiro que, segundo o Eike, mudariam o destino energético do país. O conglomerado se chamava EBX Group. Cada empresa terminava com a letra X. OGX, MMX, LLX, MPX, OSX. Eike dizia publicamente que o X representava a multiplicação da riqueza. Analistas aplaudiam. A mídia celebrava. E o mercado, eufórico com o boom do pré-sal, colocou o dinheiro real em cima de uma letra do alfabeto. Em 2010, Eike entrou na lista dos bilionários da Forbes. Em 2011, já era o homem mais rico do Brasil. Em 2012, atingiu 34,5 bilhões de dólares e ocupou a 7ª posição entre os mais ricos do mundo. Naquele ano, concedeu entrevistas onde afirmou, sem hesitação, vou superar o Warren Buffett. Vou ser o homem mais rico do planeta. Mas havia um detalhe que poucos perceberam na época. O valor de mercado do EBX Group não era construído sobre petróleo extraído, refinado, vendido. Era construído sobre petróleo prometido. Sobre estimativas. Sobre relatórios técnicos que projetavam reservas que ainda não tinham sido perfuradas, e que, quando finalmente foram, trouxeram uma resposta diferente. Em meados de 2012, a OGX divulgou um comunicado técnico que mudaria tudo. As reservas reais eram uma fração do que havia sido anunciado. Não havia petróleo suficiente para sustentar a narrativa. O mercado reagiu, em segundos. As ações da OGX despencaram. Não 10%, não 20%. Mais de 90% do valor evaporou em poucos meses. E então o efeito cascata começou. Porque as empresas do EBX Group não eram negócios independentes. Eram peças de um mesmo tabuleiro, financeiramente interligadas, todas dependendo da credibilidade da OGX como âncora. Quando a âncora afundou, arrastou tudo. MMX, LLX, OSX, MPX, uma após a outra, os valores despencaram. A alavancagem era brutal. Eike havia tomado empréstimos bilionários, usando as próprias ações das empresas como garantia. Quando as ações caíram, as garantias perderam valor. E os credores exigiram pagamento. Num ciclo que os economistas chamam de espiral da morte, cada queda forçava novas vendas, que provocavam novas quedas. Em outubro de 2013, a OGX entrou com pedido de recuperação judicial. Era a maior recuperação judicial da história do Brasil, até aquele momento, com dívidas superiores a 10 bilhões de reais. O homem que prometia superar o Warren Buffett agora devia mais do que muitos países. Seu nome havia sumido da lista da Forbes. Completamente. Mas o colapso financeiro foi apenas a camada visível. Por baixo, havia investigações. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, abriu procedimentos apurando se Eike havia vendido ações de suas próprias empresas antes de o mercado saber da real dimensão do problema. A acusação, tecnicamente, se chama insider trading. A investigação indicou operações suspeitas. Em 2017, Eike Batista foi preso no Brasil. Não apenas pelas investigações da CVM. Segundo as acusações da Operação Lava Jato, documentos e depoimentos indicaram pagamento de propina às autoridades públicas do Rio de Janeiro em troca de contratos e favorecimentos para empresas do grupo EBX. A grandeza do império, segundo a investigação, tinha fundações mais escuras do que as reservas de petróleo que nunca vieram. Em 2019, Eike Batista foi condenado a mais de 30 anos de prisão em diferentes processos. A pena foi posteriormente reduzida em recursos judiciais. Mas o número, 30 anos,
Para o homem que em 2012 planejava ser o mais rico do planeta, diz algo que nenhum gráfico financeiro consegue expressar completamente. O que o caso Eike Batista ensina vai além da alavancagem e das reservas de petróleo. Existe um princípio psicológico que Napoleão Hill chamava de desejo ardente, a força que move impérios. Mas Hill também avisava sobre o outro lado desse princípio. Quando o desejo não é calibrado pela realidade, ele se transforma em algo diferente. Vira auto-engano. E o auto-engano, em escala bilionária, arrasta não só o sonhador, arrasta todos ao redor. Analistas do mercado financeiro brasileiro descreveram o caso Eike Batista como o maior destruidor de valor da história do mercado de capitais brasileiro. Mais de 30 bilhões de dólares evaporados. Dezenas de milhares de investidores, pessoas físicas que acreditaram na promessa do X, perderam economias de anos. O dano não foi individual, foi coletivo. Existe uma lição sombria aqui, e ela não é sobre petróleo. É sobre o poder da narrativa quando desconectada dos fundamentos. Eike Batista não era um charlatão comum. Era um construtor genuíno, que havia feito fortunas reais antes do EBX. O problema não estava no início. Estava no momento em que a narrativa passou a ser maior do que a evidência. E ninguém, nem ele, nem os bancos, nem os investidores, teve coragem de perguntar em voz alta. Mas o petróleo realmente está lá? O poder raramente avisa quando começa a virar armadilha. Ele entra em silêncio, com uma promessa convincente, um número impressionante, um nome de empresa terminando em X. E quando a realidade finalmente aparece, o preço já foi cobrado de quem confiou primeiro. O segredo agora está em suas mãos. Use com sabedoria. Mas a próxima história é ainda mais perturbadora. Ative o sininho em Nexa. Segredos revelados para não perder.